Olá, bem-vindos à nossa sala de aula invertida. Então, hoje vai ser o nosso primeiro encontro na nossa disciplina Direito Penal 1, como nós já apresentamos, na discussão do plano de ensino, nós vamos ver a teoria da lei penal e a teoria do crime nessa disciplina. Então, hoje vai ser o nosso primeiro encontro, nós vamos dar algumas noções introdutórias, sobre o direito penal. Bem, em primeiro lugar, a primeira noção que vocês precisam ter, acredito até que já tenham tido em outras disciplinas, é que o direito trabalha o fatos. E é justamente para regular os fatos ocorridos na sociedade que o direito é produzido. Então, é muito comum começar o estudo da disciplina tentando conceituar, estabelecer um conceito de direito penal. Antes, é interessante nós fixarmos o seguinte: quando nós falamos direito penal, nós podemos ter duas acepções possíveis, de dois sentidos. Eu posso estar falando direito penal legislado, ou seja, todo o nosso sistema normativo em matéria penal, nosso ordenamento jurídico penal. Então, estou falando o quê? Os tratados internacionais, da Constituição Federal, das leis infraconstitucionais em matéria penal. E eu posso também estar me referindo à dogmática jurídica, ou seja, a doutrina ou a ciência do direito penal. Então, dentro desta visão, ciência do direito penal, nós precisamos estabelecer que ela, em primeiro lugar, é uma ciência, não há mais possibilidade de discussão, se há ou não uma ciência do direito penal. Isso nós devemos a Einstein, porque foi através da teoria da relatividade que Einstein demonstrou que nem as ciências exatas são tão exatas como se pensava. E isso vem quebrar aquele modelo, aquele paradigma de ciência que se tinha até então, de que só era possível fazer ciência através da demonstração, da utilização do método empírico, indutivo, ou seja, eu vejo a chuva cair e, com base nesse fato concreto, estudado, eu vou construir, eu vou tirar a conclusão geral, vou construir a teoria de que a chuva cai porque haja força gravitacional. Então, esse modelo de ciência, ele, é claro, é óbvio, ele não poderia ser utilizado para a construção da ciência do direito penal. Por quê? Porque o direito penal não é uma ciência, não é exata, não é uma ciência regulada pelas leis da física. Nós não vamos estudar o que é, não é? Ou seja, o direito penal não é ontológico. Ele não vai estudar o que é, as coisas como são, mas como deveriam ser. Ele é deontológico. E, portanto, o método que o direito penal, e aí eu estou me referindo à ciência do direito penal, vai usar, vai ser o método dedutivo. Então, nós vamos partir da norma geral, que é a lei penal, com as suas diversas disposições, e aplicá-la a cada caso concreto. E não poderia ser diferente, já que o primado da lei é uma conquista que vem lá do final do século XVIII e que não pode ser abandonada, sob pena de nós evoluirmos para o período do arbítrio, do direito penal
do terror, da ferocidade, da luta de todos contra todos. Então, nós temos a lei, não é? Que é geral, que é imperativa, que obriga a todos, inclusive o Estado, e vai ser com base nessa lei que eu vou construir, não é, a ciência do direito penal, ou a doutrina, para interpretar e aplicar essa lei. Então, eu vou sistematizar o conhecimento, eu vou desenvolver conceitos, classificações, de molde a, então, realizar, né, dentro do máximo possível, a compreensão e aplicação do nosso arcabouço legal, do nosso direito penal positivo ou legislado. Bem, então, em termos de conceito doutrinário, aqui é importante dizer que, no campo do direito penal, o mundo jurídico sofreu uma grande influência, grande contribuição da escola alemã. Então, a doutrina alemã ela acaba se disseminando pelo mundo, não é? Então, eu estou na Europa, eu estou na Ásia, eu estou na África, eu estou na América Latina, a América Central, à exceção dos países de colonização britânica, não é? Todos, não é? Firmemente seguindo a escola alemã. Então, vamos citar um conceito, não é? Um jurista alemão, da nossa atualidade, que é Klaus Hoxie. E o Klaus Hoxie diz que o direito penal, não é uma ciência jurídica que estuda os pressupostos e as consequências do crime. Então, é um conceito simples, porém que mostra, né, a abrangência, não é? O campo de atuação do direito penal. É claro que se nós quisermos ser mais didáticos, não é? Mais completos, nós podemos também dizer que o direito penal é o ramo do direito público e, claro, a despeito desse fenômeno de publicização do direito privado e o inverso também não é incorreto, nós ainda temos esses dois grandes setores do direito, né? Ainda o direito público, o direito privado, né? Cada um com seus pressupostos informadores. E nós vimos que no direito privado, assim, de forma bem rudimentar, há a vontade, não é? A liberdade, não é? De contratar, de estabelecer as normas, não é? Que vão reger as relações sociais, não é? Que formam o direito privado. Não é? Então, eu tenho liberdade de estabelecer as normas, eu tenho liberdade de rescindir essas normas, eu tenho liberdade de segui-las ou não, de resolver o contrato. Em regra, esse é o modelo do direito privado. No direito público é diferente. Né? A relação do Estado com a sociedade no campo do direito penal é de direito público, ou seja, ela é imperativa, ela é cogente. Não há liberdade de escolha. O direito penal, ele é imperativo. Então, é claro que ele não é isso não quer dizer que o Estado vai poder tudo, porque ele tem o poder de dar as regras do jogo. Nós estamos, e é bom que se diga, né, trabalhando esse conceito de direito penal dentro de um modelo de Estado democrático de direito. Então, a produção do direito penal pelo Estado não é uma mera exteriorização de poder, mas sim a utilização do direito, ou seja,
da produção normativa para regular as relações em sociedade e proteger essa sociedade. Então, esse seria, não é, essa premissa com que nós temos que trabalhar. Então, dentro dessa visão, não é, constitucional de direito penal, nós podemos conceituar o direito penal como um ramo do direito público, não é, um sistema de princípios e regras que vão informar o exercício do poder punitivo do Estado, estabelecendo os pressupostos, não é, para que uma conduta seja considerada crime, né, e possa ser, por tal, então, sancionada através das sanções penais. E quando eu faço esse conceito, eu estou me referindo a apenas um setor do direito penal, que é o direito penal repressivo ou incriminador. O Estado vai se valer do direito penal repressivo ou incriminador para, através da lei, ele catalogar as condutas consideradas criminosas, descrevendo-as de forma detalhada e as suas respectivas funções. Mas eu tenho também que, nesse conceito, enunciar também o direito penal não incriminador, porque o grande sistema jurídico penal, ele é formado por dois subsistemas. Então, eu tenho o subsistema do direito penal incriminador, que vai cumprir a função de estabelecer os crimes e as penas, e ele, dentro, por exemplo, do nosso Código Penal, está na parte especial, a partir do artigo 121, mas eu tenho um outro subsistema, que no Código Penal está na parte geral. Esse subsistema vai ser o conjunto de princípios e regras de natureza não incriminadoras e que vão informar o Estado, não é? E delimitar o Estado com base nessas regras, que vão do artigo 1º ao 120, aplicar o direito penal incriminador. Então, eu vou ter as regras que vão orientar, que vão limitar o Estado a como aplicar a lei no tempo, como aplicar a lei no espaço, como aplicar a lei em relação às pessoas, que vai definir o que seja crime, o que é um crime consumado, o que é um crime tentado, o que é uma desistência voluntária, o que é um arrependimento eficaz, um arrependimento posterior. Então, esse subsistema também tem natureza penal, apesar de não descrever crimes nem penas, mas vem tratar do poder punitivo do Estado, não é? O âmbito temporal do exercício do poder punitivo, o âmbito espacial do exercício do poder punitivo, o âmbito pessoal do exercício do poder punitivo. Então, um conceito mais abrangente não vai se fixar apenas no crime e nas sanções penais, mas também naquele conjunto de normas jurídicas, não é, que vão informar a aplicação desse direito penal repressivo ou incriminador. Muito bem, já que hoje estamos falando, né, sobre essas noções introdutórias e procuramos delimitar o conceito do direito penal, então é importante também nós refletirmos sobre para que direito penal? Será que o direito penal cumpre alguma finalidade? Será que ele tem algum fim? Ou é só uma manifestação do poder do Estado? O Estado pode, o Estado faz, o Estado produz o direito penal. Bem, para responder essa pergunta, a gente precisa se situar, não é verdade? De que Estado nós estamos falando? Em que momento histórico desse Estado nós estamos falando? Então, a gente tem que se situar no tempo, no espaço, para então responder essa pergunta. Então, nós estamos no ano de 2017, no Brasil. Qual é o modelo? Estado democrático de direito. O Estado brasileiro estabelece como seu fundamento
a supremacia dos direitos fundamentais. Tudo que ele fizer dentro das suas funções estatais, tudo que ele produzir, tudo que ele gerir, tudo que ele julgar, vai ter que ser feito com base, não é, nesse pilar. Então, se é assim, eu já tenho condição de responder a pergunta: para que direito penal? Qual seria o fim ou os fins do direito penal? Dentro desse modelo democrático de direito, o direito penal vai cumprir finalidades muito importantes. Ele, já respondendo a pergunta, não vai ser um instrumento de opressão do Estado, mas sim de garantia, de proteção. O Estado vai se valer do direito penal como instrumento de proteção da sociedade através da criminalização das condutas que venham causar ou um perigo concreto ou uma lesão, ambas relevantes, a um bem jurídico muito importante para a vida em sociedade. Esse, sem dúvida nenhuma, não é um fim, é um consenso na doutrina de que ele seria o fim, não é, que legitimaria o exercício do poder punitivo estatal, a exclusiva proteção dos bens jurídicos mais importantes na vida em sociedade. Bem, então precisamos refletir, não é, sobre essa afirmação. Por quê? Porque quando a gente fala em bem, a gente pensa assim, bem, eu posso dizer que é bem tudo aquilo que possa satisfazer a minha necessidade. Mas é esse o bem que vai ser protegido pelo direito penal, pelo enunciado que acabamos de expressar? Com certeza não. O direito penal, ele vai cumprir o fim da exclusiva proteção dos bens jurídicos, ou seja, os bens que permeiam a nossa sociedade, que já receberam a tutela de um outro setor do direito, de uma outra, não é, de proteção de uma outra manifestação de direito. E, além disso, quer dizer, não basta o bem ser jurídico, ou seja, já ser tutelado pelo direito. É preciso que ele seja extremamente importante. Então, a intervenção penal cumpre o fim de exclusiva proteção dos bens jurídicos mais importantes para a vida em sociedade. E por que eu tenho que frisar isso? Porque não há legitimidade do Estado brasileiro na produção de lei penal que não seja para essa exclusiva proteção de um bem jurídico importante. Assim como não há legitimação da intervenção penal se não houver necessidade de utilização desse setor do direito. Porque no modelo democrático de direito, a intervenção penal, em qualquer de suas etapas, é a última ratio, é a última escolha, é o último mecanismo que o Estado pode se valer para a proteção da sociedade. Então, o Estado não pode legislar em matéria penal para resolver, por exemplo, o problema da violência urbana, o incremento de determinadas espécies de crime, como a primeira e última
forma de controle dessa sociedade. O direito penal, em respeito ao direito individual à liberdade e ao patrimônio, só pode vir na proteção da vida em sociedade, ou seja, nos proteger de nós mesmos contra os outros, não é? De nós contra uns contra os outros, se esses bens que o direito penal pretende proteger não estão tendo a suficiente proteção de outro setor. É por isso que essa intervenção no modelo democrático será sempre subsidiária, sempre supletiva e sempre fundada nessa necessidade de proteção. É claro que, dentro dessa finalidade maior de proteção, exclusiva proteção dos bens jurídicos mais importantes, o Estado também vai cumprir diversas outras finalidades. Como consequência, né, como finalidade decorrente, como é a do controle social. Não é? Então, na medida em que o Estado, para garantir o reforço de proteção à vida humana contra a violência, não é, do homem, né, contra a lei do mais forte, de conseguir a satisfação da sua felicidade à custa da vida do outro, ele vai proteger a vida criminalizando a conduta de matar alguém, não é? O Estado, ele vai fazer isso, não é? Se realmente for necessário. E como a violência permeia a história da humanidade, não é? O fato de matar alguém sempre foi, e continuará sendo, não é, uma infração intolerável. Não há como uma sociedade ser autossustentável, se desenvolver, florescer, crescer, enfim, não é, com a extinção, não é, da sua força maior, que é o homem, não é, que é vamos dizer assim, o motor, né, de tudo, o homem. E, ao mesmo tempo, o direito penal vai cumprir também uma dúplice função de garantia. Dúplice por quê? Ele vai legitimar o Estado a exercer o seu poder de punir e, ao mesmo tempo, vai nos garantir cidadãos contra um possível arbítrio ou excesso do Estado. Então, ele vai ser um fator de delimitação do poder do Estado e de garantia dos direitos individuais. Então, essa a matriz do direito penal que nós vamos trabalhar de agora em diante, com essas finalidades em mente. É claro que nem sempre foi e não podemos afirmar que nem sempre será assim. A nossa história, e eu não estou falando só da história do Brasil, né? Eu estou falando da história da humanidade. O direito penal não foi utilizado como um instrumento de proteção, de garantia, né? Mas sim de repressão, né? De neutralização de indivíduos. Nós vimos isso no fascismo, vimos no nazismo, na nossa história aqui, não é? Do Brasil. Não é? Inclusive, quando a gente daqui a pouco vai conversar sobre a evolução histórica do direito penal, nós vimos que nem sempre houve essa preocupação de utilização do direito penal para proteção de bem jurídico, não é? E sim para controlar, não é, a barbárie, né? Para controlar, não é,
a sociedade, e isso de forma violenta, de forma desumana, de forma cruel e com requintes, não é, de publicidade, mas como um efeito para obter aquele efeito intimidatório, não é, naquele período em que nós estávamos no nosso desenvolvimento enquanto pessoas humanas. É claro que se a gente pensa, né, em começar com essas noções introdutórias, falando sobre conceito, falando sobre fins, há necessidade também da gente refletir um pouco sobre as características do direito penal. Nós já podemos até, aqui já extraímos uma característica que é, por ser um setor do direito público, o direito penal, então é característica dele ser imperativo. Né? Então aqui há voluntas, né? A teoria do contrato, a teoria da vontade, aqui elas não vão ter vez. Né? Senhores civilistas, não vão ter vez. As relações entre o Estado e a sociedade são relações de império, são relações imperativas. Então, as normas que o Estado põe em matéria penal estão aí para serem observadas, para serem cumpridas. E, no campo do direito penal incriminador, repressivo, não é? O Estado vai se valer, e isso não é uma especificidade do direito brasileiro, porque é uma conquista da escola alemã, nós devemos a BID, ele vai ter uma estrutura sui generis, porque o Estado, quando produz o direito penal para proteger os bens, ele não vai aqui dizer o que é crime, não é? Nem por que você não deve praticar o crime. Ele vai simplesmente descrever a conduta indesejada e que vai ser catalogada como crime. Então, ele não vai dizer assim, a vida é importante, a manutenção da vida humana, não é? É importante e requer a proteção máxima do Estado. Ninguém está autorizado a matar. Não, o Estado vai fazer simplesmente, como faz no artigo 121 do Código Penal, descrever a conduta que ele não vai tolerar e que ele vai catalogar como criminosa. Ele vai colocar lá, artigo 121, crime de homicídio, matar alguém, pena, reclusão de 6 a 20 anos, se o homicídio for simples. Então, ele vai trazer essa característica, essa construção peculiar, que não é descrever o que é normal, o que é adequado, mas sim descrever o que é indesejado, intolerável e que vai ser sancionado ou com pena ou com medida de segurança pela prática da infração penal. Então, tem essa característica que é a imperatividade, né? Direito penal. A outra característica é que ele é cultural. Cada sociedade humana, no seu período histórico, com os valores que a informaram, vai construir, vai desenhar o direito penal de que vai necessitar para regular as relações, a vida dentro dessa sociedade. Então, a mutação, assim como nós experimentamos, desde o nosso nascimento até a nossa morte, mutação física, psicológica, intelectual, a sociedade que por nós é formada também vai sofrer mutações. Não é? Os valores que informaram a sociedade em que eu passei a minha infância, a minha adolescência, não são os mesmos valores, apesar de estar no mesmo contexto geográfico, não é?
dentro da mesma sociedade, não são mais os mesmos. Não é? Os valores mudaram, os valores estão em constante mutação, acompanhando, não é, a sociedade humana. Então, o que era crime no passado pode não ser crime hoje e poderá voltar a ser crime amanhã. Então, nós temos esse fenômeno de criminalização, ou seja, de considerar intoleráveis condutas que vão ser punidas pelo direito penal. Então, a lei vai dizer, por exemplo, que o cônjuge que descumprir o seu dever de fidelidade com o outro vai sofrer a persecução penal. Ou seja, além de haver intervenção na esfera civil, com a dissolução do casamento, enfim, vai haver intervenção penal também, com a aplicação de sanção penal. E, no caso, é pena privativa de liberdade. Então, no momento histórico do Brasil, até o passado bem recente, já no século XX, adultério, ou seja, quebrar com o dever de lealdade, de fidelidade conjugal, era crime. Mas na atualidade é crime? Não, na atualidade não é. O Estado brasileiro, depois que adotou a lei do divórcio, não é, que trouxe aqui para dentro do Brasil a lei do divórcio, então deixou de entender que o casamento é uma instituição que merece a proteção do Estado. Passou a entender que o casamento é um contrato, e como um contrato, ele pode ser resolvido ou dissolvido bilateralmente ou unilateralmente. Então, isso vai se resolver apenas no campo civil. Foi infiel, pulou a cerca, então, no campo civil, vai ter lá as soluções para resolver esse problema. Não há mais necessidade da manutenção da regra penal que criminaliza o adultério. Então, aí vai ocorrer o quê? O fenômeno da descriminalização. Então, o adultério deixou de ser crime. Então, na atualidade, não é mais crime. Mas, e daqui a 100 anos? Como é que as sociedades se estarão construindo e se desenvolvendo? Será que não vai haver uma nova criminalização? Não sabemos, o futuro dirá. Então, com certeza, o direito penal é um produto cultural. Então, ele é imperativo, ele é cultural, ele é valorativo. Nós vimos que, se no modelo democrático de direito o Estado só intervém em matéria penal para exclusiva proteção dos bens jurídicos, e aqueles mais importantes, então há uma hierarquização desses bens. E o Estado vai selecionar, vai pensar aqueles que são mais importantes para, então, proteger através do direito penal. E como nós já vimos, essa proteção é sui generis. Como é que ele vai proteger? Criminalizando as condutas ofensivas a esses bens. Então, vai criminalizar as condutas ofensivas à vida, não é? Com o homicídio, o aborto, o infanticídio, a indução ao auxílio-suicídio. Vai criminalizar as condutas que venham causar lesão ao patrimônio. Então, vai criminalizar o furto, o roubo, a extorsão, o dano, o estelionato e por aí vai. Então, o direito penal, podemos afirmar assim, ele é valorativo. Ele é dogmático? Com certeza. Direito não é dogma no sentido daquela verdade imutável. Mas ele é dogmático por quê? Porque ele trabalha, a fonte dele, primária, principal do direito penal, é a norma jurídica. É a norma posta pelo Estado. Não é? É através da norma que o direito vai se exteriorizar, não é? Na nossa realidade enquanto nós vivermos. Então, ele é, sim, dogmático, ele é, sim, normativo.
Eu posso citar também, só para terminar o nosso encontro de hoje, falando sobre essas noções introdutórias, também como a última característica, dentro dessas características citadas, uma que é exclusiva do direito penal, que é ele ser sancionador. Quando nós falamos sobre os bens, não é? Quando a gente falou assim, tudo aquilo que satisfaz a minha necessidade. Nós vimos que o direito penal não vai proteger todos esses bens, mas apenas os bens jurídicos em que se faça necessária essa proteção. E como é que ele vai proteger? De forma violenta, de forma brutal. Ele não vai dar uma advertênciazinha a você, não. Ele não vai impor você uma indenização ou impedir de você realizar uma atividade. Não. Ele vai simplesmente, depois da sua vida, que o Estado brasileiro, ele não pode proteger nenhum bem tirando a nossa vida. A pena de morte aqui no Brasil, ela não existe dentro do modelo da justiça criminal. A pena de morte só é utilizada em casos de guerra declarada, em situações excepcionais. Então, ele não vai punir com pena corporal, mas ele vai impor uma punição moral terrível. Porque depois da vida, qual é o bem que para nós é mais fundamental? A nossa liberdade, não é? O direito que nós temos, o direito público subjetivo que a gente tem de ir e vir, de ficar, de permanecer, de sair. O Estado vai nos privar desse direito através da aplicação da pena privativa de liberdade. Porque é em cima desse modelo punitivo, associado ou não com ainda a aplicação de pena de natureza financeira, que é a multa, é que o Estado vai proteger os bens jurídicos. Então, matou, vai ser preso. Furtou, vai ser preso. Injuriou, vai ser preso. Então, esse é o modelo em que se assenta a reação do Estado, é punindo. Lembrando de Dostoiévski, fazendo um encontro aqui, da direito com a arte, crime, castigo, pronto, é assim. Então, praticou a infração penal, o Estado não vai passar a mão na cabeça de ninguém, ele vai exercer um poder que é dever e vai punir, e vai aplicar a pena, ou vai aplicar a medida de segurança. Tá bom, gente? Até o próximo encontro.